Fala pessoal, mais um episódio aqui no canal da Panini. Vamos falar de DC Comics. Hoje eu sou Guilherme Kroll, sou gerente editorial da Panini e tô aqui do meu lado para falar de DC, Samir Neliato. Tadã! Surpresa! O coordenador editorial de Marvel e Panini Comics. Tá falando de DC hoje, atendendo a pedidos da Isabelle Félix, que está de férias, então ela pediu pro Samir vir aqui atender o pedido dela. E ele vai falar um pouquinho de DC. Tirou uns diazinhos de férias, afinal de contas merece, né? E a gravação foi justamente nas férias dela, então eu tô aqui pra te dar uma ajuda aí pra gente falar de DC, da distinta concorrência. E o vídeo começa agora! Para começar o nosso mês aí de lançamentos de agosto da Panini, a gente ia falar de Batman do Futuro, Ameaça Sombria, que continua as histórias do Batman do Futuro, né, Samir? Exatamente, Batman do Futuro. Quem não gostava do desenho animado Batman Beyond, Batman do Futuro? E esses quadrinhos são baseados naquela série animada, né? O personagem foi criado para animação, mas a DC já tem há algum tempo publicado regularmente as aventuras do Batman do Futuro nos quadrinhos também. E aí, nessa história, nesse encadernado, vai acompanhar as aventuras desse novo Batman, depois que ele venceu lá a inteligência artificial que comandava Gotham. Agora ele descobre segredos no submundo dessa Neo Gotham, e com crianças que estavam sendo raptadas e tudo mais, então ele vai ter que descer até o submundo de Gotham para recuperar essas crianças e se firmar mais uma vez como Batman do Futuro. Lançamento em capa cartão, 168 páginas de formato americano, né? Chegando em agosto aí. E é uma história completa, você acompanhar a aventura inteira nesse encadernado. Próximo lançamento a gente tem Batman, Cidade da Loucura, selo Black Label. Quem se lembra aqui do antigo selo Vertigo, né? Foi descontinuado. E aí a DC criou uma linha de quadrinhos mais adultos, mais autorais, mais uma pegada mais séria, mais complexa, digamos assim. E esse selo chama-se Black Label. O Batman, Cidade da Loucura, do Christian Ward, foi publicado originalmente no selo Black Label, né, Samir? Sim, eu adoro o selo Black Label. Eu acho que ele dá uma liberdade para os autores testarem temas novos, abordagens diferentes aos personagens. E é justamente o que ele faz nessa edição que a Panini vai publicar em agosto. Esse Batman, Cidade da Loucura, é meio que... tem um elemento de sobrenatural ali, porque é descoberto que a Corte das Corujas, ela, que é uma organização secreta de Gotham, do passado de Gotham, e ainda atua até hoje, ela guarda um portal que faz uma conexão com um mundo mais deturpado, mais sombrio, mais violento da própria Gotham. É um espelho distorcido de Gotham City. E aí tem os personagens distorcidos também, inclusive um Batman. E aí, quando esse portal é rompido, o Batman dessa realidade vem para o mundo normal da DC. E o curioso dessa história é que ela tem como tem esse aspecto sobrenatural, ela tem uma pegada meio Lovecraft também. Sim. Então o Batman desse mundo distorcido, ele é uma mistura de Batman com Cthulhu, sabe? Sim. Então o pessoal acho que vai curtir essa abordagem. Gente, esse livro vai ser um formato um pouco maior, 23x33, né? Formatão, capa dura, bonitaço, assim. É aquela expressão que o pessoal costuma falar, é cofre. Batman, Cidade da Loucura. Agora, a seguir, a gente vai falar um pouco de Waller versus Wildstorm. Amanda Waller, contra os personagens da Wildstorm, né? Também é um quadrinho do selo Black Label. E nessa história, porque assim, o Stormwatch, que é um grupo da Wildstorm, pessoal que não sabe, vou falar rapidinho. O Wildstorm era um selo do Jim Lee, da Image Comics. Quando a Image foi fundada, o Wildstorm era o selo do Jim Lee que publicava os personagens dele. Com o passar dos anos, a DC comprou o selo do Jim Lee e incorporou a DC Comics. Durante um tempo ficaram ali separados, como se fossem realidades diferentes, mas desde 2011, com os 952, que essas realidades foram fundidas, então os personagens do Wildstorm fazem parte do universo DC. Vai lembrar que o Jim Lee hoje em dia tem um cargo importante, né, da DC, chegou a ser presidente da DC, co-publisher, enfim. E agora continua com esse cargo de comando da DC Comics. Mas no caso desse quadrinho aqui, o Waller vs Wildstorm, se passa no início da década de 80, e ele pega o líder do Stormwatch, o Jackson King, que é uma espécie de símbolo naquela época para o poderio americano, e cuida da organização Checkmate, e aí ele se depara com uma novata abusada chamada Amanda Waller, que tem umas ideias um pouco diferentes de como usar os meta-humanos a serviço do governo. E essas ideias dela não tem nada a ver com honra
nem com vida próspera, vamos dizer assim. Então, há o choque entre os dois. Amanda Waller é uma personagem muito curiosa, né? Muito... A gente usa o termo anti-herói, mas ela é uma personagem muito ambígua, né? Uma personagem muito rica. Eu gosto bastante desses retcons dos quadrinhos, né? Que sempre foi assim. Stormwatch sempre teve lá nos anos 80, né? O Jackson King conheceu a Amanda Waller nos anos 80. Pelo amor de Deus, o Stormwatch foi inventado nos anos 90, gente, né? Não, mas agora faz parte da história. Mas ó, o curioso... É um retcon, eu adoro o retcon. Mas vamos lembrar também que quadrinhos Black Label sempre tem essa liberdade, não necessariamente faz parte da cronologia oficial da DC Comics. Mas o legal também desse quadrinho é que os autores, além de se passar na década de 80, até por se passar na década de 80, eles implementam um estilo daquela época de quadrinho. Sim. O desenho é muito puxado porque a gente vê na década de 80, a narrativa, a disposição dos quadros. Então, traz essa lembrança do quadrinho da época. Será mesmo. Que ainda tem balão de pensamento? Balão de pensamento é uma coisa que foi sumindo. Sumiu, ela virou recordatório. Né? E o próximo lançamento é Crise Infinita, na linha Grandes Eventos DC, do Geoff Johns. Famosa série do Geoff Johns e com arte do Phil Jimenez, Jorge Pérez, no final Jorge Pérez, Ivan Reis e Jerry Ordway, né? Esse vai ser uma edição capa dura com 256 páginas, né? Segue o mesmo modelo dessa coleção, né, de sagas da DC. E esse material, lembrando, é a continuação oficial de Crise nas Infinitas Terras. Inclusive os heróis lá que, no final de Crise, eles sobreviveram e foram colocados como perpétuos ali na... Perpétuos não, porque vão confundir com o Sandman. Mas os personagens foram colocados ali, aposentados com honras em Crise nas Infinitas Terras, retornam em Crise Infinita para muita polêmica entre os leitores, né? É uma saga legal, assim. Falem bem, falem mal, eu gosto da Crise Infinita. O curioso, Crise nas Infinitas Terras acabou com o multiverso da DC. Depois de Crise Infinita, foi o início da retomada do multiverso da DC. Então tem esse contraponto entre as duas também. Eu gosto muito de Crise das Infinitas Terras, eu acho que é um bom contraponto. Crise é um clássico inigualável. Não aceito opiniões diferentes. Inigualável. Uma opinião contundente do Samir Aliato aqui nesse vídeo, hein, gente? Coloca aí nos comentários se vocês acham que é um clássico inigualável ou nem tanto, né? Não sei. Vamos lá, seguindo nosso vídeo aqui, a gente tem um crossover dos mais legais. Um crossover que todo mundo esperando, que é Batman e Juiz Dredd, com o roteiro do Alan Grant, né? E aí, junto com o John Wagner, tem arte do Simon Beasley, Cam Kennedy, Carl Cricklow e Glenn Fabry. Cara, o meu guilty pleasure nos quadrinhos é crossover. Eu adoro... Você pode falar assim, não, mas isso é ruim pra caramba. Eu gosto. Pode falar qualquer crossover, eu gosto. Crossover tá valendo. Também. Não, eu gosto demais de crossover. Eu lembro de uma história do Superboy, que ele tava lutando assim, tinha uma galera na plateia e no fundo aparecia a garra do Wolverine. Assim, o cara colocou um easter egg. E eu achei aquilo demais. Aquilo já valia como crossover pra mim. As editoras fazem essas brincadeiras, né? Já teve Clark Kent aparecendo em histórias. Não é nomeado Clark Kent, né? Mas só a figura do Clark com a Lois ali e tal. Mas isso é crossover mesmo. Os personagens se encontram, lutam, se unem, esse tipo de coisa. Eu lembro de ler todas essas histórias na década de 90, quando saiu por aqui. Sim. Cara, foi como, inclusive, eu conheci o Juiz Dredd, foi num crossover com o Batman, eu não conhecia o personagem antes disso. E eu adoro crossover. Isso, pra mim, é item certo na coleção. Eu nunca deixo de pegar um crossover. Você não tinha nem visto o filme com o Stallone? No anterior, cara, teve o filme com o Stallone. Agora que você tá comentando... Eu com certeza ouvi o filme do Stallone antes. Mas talvez não tenha associado que o personagem dos quadrinhos. Exatamente. Na época eu não sabia que era baseado num personagem e tal. E eu não fiz associação. Depois só. Porque eu também sou um fã do Stallone, né? Rock, Rambo, principalmente o primeiro. Gosto muito. E agora uma curiosidade. O filme Robocop, ele foi escrito como se fosse um roteiro. O roteiro foi escrito para ser uma adaptação do Dredd. Aí não conseguiram os direitos e inventaram um personagem novo, o Robocop. O Robocop nasceu para ser uma adaptação do Dredd, né? E Robocop não posso falar, mas é bom pra caramba. E tem um filme bom do Dredd, né? Que é com o Cal Urban. Pô, foi legal. O último e nunca mais teve continuação, pessoal. Muito legal, muito legal. Isso não dá. Voltando ao Batman e o Juiz Dredd, quem não conhece o Juiz Dredd, quem não viu os filmes, quem não viu o Robocop, quem não viu o filme do Stallone, quem não viu do Cal Urban, quem não leu os quadrinhos da 2000 AD, quer conhecer o personagem, é uma ótima porta de entrada para conhecer esse crossover com o Batman, né? Dito tudo isso, a gente quer falar de um evento muito legal que vai acontecer aqui em São Paulo, que é a Bienal do Livro. Bienal do Livro de São Paulo. Ela acontece em setembro. A gente tem alguns títulos que a gente vai lançar lá. Mas isso aqui não é um vídeo de agosto? Então, a gente vai dar uns spoilerzinhos pra eles. Né? Spoiler de setembro no vídeo de agosto. Mas o pessoal vai ficar mal acostumado e depois eles vão querer spoiler sempre. Eu não vejo problema.
problema, cara. Nossos leitores, eles merecem. Eles merecem tanto, né? Eles merecem muito os spoilers. Sempre que eu puder, dou spoiler. Vocês notaram que no vídeo passado eu dei spoiler, né? Quem não percebeu, volta lá pra ver o spoiler. Novamente. Às vezes eu deixo escapar uma coisa ou outra, desculpa. E o primeiro spoiler é Batman, As Aventuras da Família Wayne, né? Do C.R.C. Payne e da arte de Starbite. Um livro que compila uma história da família Wayne, a Bat-família, digamos assim, né? A Bat-família. Não é exatamente a família Wayne. O Batman é o herói solitário que mais tem sidekicks na história do universo inteiro. Esse aí não pode reclamar de ser solitário, não. Fica só fazendo charminho aí nas histórias. Depois dessa afirmação controversa do Samir aqui, eu vou voltar a contar um pouco da história do Batman Family Adventure. Saiu como um webtoon da DC e foi adaptado para sair em formato papel. A gente vai lançar em capa cartão no formato americano, né? O mesmo formato aqui da saga do Batman, 17x26. A gente vai falar daqui a pouco. O webtoon, para quem não sabe o que é um quadrinho digital que tem, que a gente fala que é tela infinita, né? Você lê passando a tela, né, com o dedo para cima, assim. O quadrinho vai se desenrolando na vertical e não na horizontal, como os quadrinhos impressos. Então esse quadrinho teve que ser adaptado para o formato impresso e foi publicado lá fora assim também. E agora a Panini vai trazer aqui para o Brasil no formato impresso, com o lançamento na Bienal do Livro de São Paulo. Então esse quadrinho vai chegar primeiro na Bienal, aí depois que a Bienal passou e tal, vai ser distribuído nos outros pontos de venda e tudo mais. O pessoal que vai na Bienal, corra no stand da Panini para assegurar, porque esse vai ser um dos lançamentos da Panini na Bienal. Qual que é o outro? O outro lançamento, esse quadrinho é muito bom. Homem Borracha, por Kyle Baker, edição emborrachada de luxo. Sim. Esse quadrinho vai lembrar que ele é de 2004, lá fora nos Estados Unidos. Venceu vários prêmios Eisner, venceu o prêmio Harvey e tal. E no Brasil, saiu pouquíssima coisa dele, as primeiras histórias só. E agora, essa edição vai trazer todas as 20 histórias do Homem Borracha pelo Kyle Baker, com uma novidade. A gente vai trazer uma edição especial que tem essa borracha, assim. Não vai ser, obviamente, o Batman. Não é essa borracha, mas nesse estilo. Não é essa borracha e não é essa edição. Mas vai ser desse jeito, vai ser uma cinta de borracha, assim, que vai ficar, tornando a edição super especial, né? Como saiu lá fora, né? Exatamente, mas vale lembrar que aqui estamos mais certos, porque é uma cinta de borracha pro Homem Borracha. Lá fora tinha que ser cinta de plástico, porque é Plastic Man. Essa HQ vai ser um formato super luxuoso, né? A gente vai ter essa borracha numa edição especial. E se você procurar, por exemplo, o Rubber Banded Edition na Amazon, então você vai ver que quase não tem, esgotou assim rapidamente. Só vai ter no Brasil isso agora, né? A gente vai lançar desse jeito, nesse formato. O pessoal da nossa equipe de compras aqui, de departamento gráfico, fez um estudo muito grande pra gente conseguir produzir isso no Brasil. O resultado a gente espera que vai ficar bem legal e contamos com vocês aí para comprar, colecionar essa edição do Homem Borracha com a borracha. Esse projeto foi um trabalho muito grande da Isabelle, ela batalhou muito para conseguir lançar desse jeito. Tô muito feliz que vai sair do jeito que ela viu, né, quando ela planejou, e vai ficar muito legal essa edição do Homem Borracha. Recomendo quem gosta de histórias com muita aventura, muito humor, afinal de contas é Homem Borracha. Homem Borracha, quem acompanha as histórias da DC sabe que ele é um personagem super extrovertido, é meio que um Deadpool da DC quase, assim, brincando. Cara, é muito divertido e o Kyle Baker tem uma pegada de cartoon na arte dele, então... Cara, é um quadrinho legal pra você rir, se divertir e faz muitas coisas legais. Como eu falei, super premiado, então vale conferir. A gente ia falar também do que andou chegando aqui pra gente na editora, né? Saga do Batman, volume 1, foi zerado, né? Mas os colecionadores que gostam de seguir a sequência, aparece do lado aqui, /37. É um número legado, como a gente chama, né? Então, volume 1/37, mas ele volume 1 porque aqui começa... a saga do Morcego. Maior saga do Batman de todos os tempos. Eu acho que o Samir gosta muito dos quadrinhos dos anos 90, gente. Assim, é uma coisa louca, porque ele curte a saga do Clone, curte o Spawn, curte... Eu curto me divertir lendo. Eu gosto também. Eu acho que é muito legal, porque quando eu era mais jovem, assim, o saudosismo era nos anos 80, nos 70. Agora chegou a minha vez de ser velho e ser saudoso com os anos 90. 30 anos já dos anos 90, 94, pois é. 95, a gente está em 2024... Então, essa primeira edição traz ali o prelúdio da queda do morcego, né? E a história começa a se desenvolver daí, a partir daí. Foi por isso que a numeração recomeçou nesse volume, porque é como se iniciasse uma nova fase ali dessa vida pós-crise do Batman, nessa saga que vai mudar tudo pro Homem-Morcego. Mudou tudo, né? Mudou, depois voltou, mas mudou. Mas assim, gente, eu particularmente, como leitor, gosto muito das sagas, né?
porque permite a gente ter uma coleção assim grande de histórias da época que a gente lia, traz as histórias como mensalmente, como a gente colecionava também, né? Então eu gosto bastante da ideia das sagas. Eu não sei se foi você que teve essa ideia das sagas? Foi, antes de eu entrar na Panini, eu conversei com o pessoal e falei assim, lança uma revista assim, chamada A Saga do personagem, vai fazer sucesso. Aí me ouviram e fizeram. Sim. Isso aí. Foi isso Nem cobrei nada. Mas olha só, a saga, essa aqui na saga do Batman, por exemplo, está publicando todas as histórias pós-crise do personagem, desde o número 1, né, contando já aqui a 1/37, mas seguindo a cronologia pós-crise inteira do personagem. Então isso é muito legal. E o início da queda do morcego também é muito bom, lá com os planejamentos do Bane para cansar e derrubar o Batman, até quebrar ele. Essa fase inicial é bem legal mesmo. Logo vai chegar uma outra fase que você gosta muito, que é o Azrael, né? É legal. Além disso, chegou o Reino, Samir. O Reino. O Reino é a continuação de Reino da Manhã. Muito bom, muito bom. Reino da Manhã que em breve chega na coleção DC de bolsa, né? DC de bolsa, foi falado no mês passado, né, inclusive. Essa aí tem o roteiro do Marco Waid e uma seleção de autores. O Alex Ross, no caso, não está. Mas ele quer vir para a quarta capa para o pessoal ver. A premissa do quadrinho é que tem esse personagem. Que é o Gog. E ele viaja pelo multiverso matando todas as versões alternativas do Superman. O objetivo dele é eliminar completamente o Superman do multiverso. Aliás, eles não chamam de multiverso nesse quadrinho, eles chamam de hipertempo. É o nome que o Mark Waid deu para esse multiverso que estava estabelecido, porque, vale lembrar, na época não existia multiverso mais na DC, né? Isso só voltou muito tempo depois. Então é o hipertempo. Ele viaja pelo hipertempo, matando todos os Supermans. Quem gosta do Arrow, será que alguém gosta do Arrow ainda? Eles fizeram uma história parecida. Eles fizeram um Crise das Infinitas Terras, tinha um Lex Luthor que viajava matando os Supermans, né? Continuação do Reino da Manhã. O Reino da Manhã é um clássico incrível dos quadrinhos e o Reino traz essa continuação do Reino da Manhã. Inigualável e insuperável. Mais superlativos? O Reino da Manhã é maior que a Crise das Infinitas Terras? Pra encerrar o Pra terminar, então, os recebidos da DC, aqui, Legião dos Super-Heróis Antes das Trevas. Por que Antes das Trevas? Porque são as histórias que se passam antes da saga das Trevas Eternas, que a Legião enfrenta o Darkseid, que é a maior saga de todos os tempos da Legião dos Super-Heróis. Então essas histórias são imediatamente antes. Aí tem Gary Coney, J.M. DeMatteis, que inclusive vai estar na CCXP esse ano. Tem histórias dele aqui. É muito legal, cara. A Legião dos Super-Heróis é um quadrinho muito, muito legal. Esse aqui é do período ainda pré-crise, né? Mas, vale a pena demais. E a saga das Trevas Eternas é um marco realmente para eles. E aqui você vai conseguir acompanhar toda a cronologia dos eventos até chegar lá. A gente falou que era o último, mas na verdade tem mais um, né? Chegou o agora. Último volume de Vampiro Americano. Acabou de chegar também, né? Selo Black Label. E a história do Vampiro Americano Scott Snyder, do brasileiro Rafael Albuquerque. Muito legal. Esse volume encerra a coleção completa, então, agora em formato de edição de luxo. É isso aí, gente. A gente tinha pra falar de DC, era isso, mas fique ligado. Mas tem... Eu gostei de falar da DC, tá? Achei bem legal. Tem mais um assunto que não podia ficar sem falar. Dia 1º de junho, a gente vai ter uma promoção no nosso site, né? Promoção pré-vendas 15. Com esse cupom pré-vendas 15, todo mundo que fizer uma compra no dia 1º de junho no nosso site vai ter 15% de desconto, né? É a promoção dessa rodada de vídeos aqui que a gente tá fazendo. Desses anúncios aqui que foram feitos, eles entram no dia 1º de junho no site. Então já anote aí na sua agenda, no seu despertador, o que quer que você use aí para marcar o horário, os compromissos. 1º de junho, já madrugada ali, entre meia-noite e 1h da manhã, já está entrando tudo, você já pode aproveitar e fazer suas... O Vini vai colocar aqui o cupom, pré-vendas 15. Aqui, tá em cima da minha mão aqui. Pré-vendas 15. É isso aí, gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau.